Tudo bom, pessoal? Eita, tá começando mais uma parte do canal Davi o Recife. Agora também com um pouquinho de histórias verídicas de mansões, de casas, né, assombrada também, né? Além de imaginar os cantores, né? Tem essa parte agora do vídeo, né? Tô fazendo esse vídeo agora para falar dessa parte também, né? De histórias verídicas, né? Sinistra também, tá certo, pessoal? Então, assim, entendam aí, tá certo? Os meus vídeos agora vai ser de tudo um pouco, né? Em rua, gravando em rua, história, homenagem de tudo, né? Já tá vendo? Meus vídeos agora vai ser de tudo um pouco, tá certo, pessoal? Então, assim, Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo, né? E participarem no meu canal, né? Davi o Recife, né? Estou alegre, estou feliz que vocês estão se inscrevendo no canal. Participe, pessoal. Participe da live também. Continue, né? Na live aí, quando eu fizer umas lives de vez em quando eu faço, escrevendo também, participando, né? Tá certo? Então, assim, vou contar para vocês agora, pessoal. Um abraço a todos os meus inscritos, não inscritos, né? Um beijo à cidade de Olinda, Recife, todas as cidades daqui, né? Essa cidade todas abençoadas do nosso Pernambuco aqui, né? Nosso Brasil. Então, que Deus abençoe vocês aí. E hoje vai ser uma história verídica, né? Verídica, viu, pessoal? Essa história que eu tô contando para vocês. Vou mostrar uma imagem depois, né? De uma mansão, né? Assombrada, tá certo, pessoal? Hoje em dia ela é um museu, né? Ela, né? Mas logo no início, quando teve os acontecimentos que vocês vão ver, né? Teve muito mal assombro, né? Muita polêmica, né? Aos pessoas que moravam lá, né? Os vizinhos próximos, né? Tá certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Mansões assombradas são marcadas por tragédias, mortes violentas e lendas urbanas, como a mansão Winchester, nos Estados Unidos, construída ininterruptamente para despistar espíritos, e a casa de Amityville, pouco de assassinatos brutais, certo? Vamos lá. Essa aqui, pessoal, são duas mansões que muito assombradas, né? Acontecimentos que aconteceu, né? Essa de Amityville aconteceu o assassinato, né? O marido matou a família todinha, né? Ela, né? Mas essa que eu vou falar agora é Mansão Winchester, na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Após a morte de seu marido e filho, Sarang Winchester, que é a mulher do rapaz, né? Acreditou estar amaldiçoada pelos espíritos das vítimas do rifle Winchester. Pessoal, vou dar uma paradinha aqui. Essa marca Winchester da família, o marido dessa mulher, certo? Ele abriu uma fábrica, ele tinha uma fábrica de rifles que atira, né? A marca do rifle é Winchester. Então o homem, né? O marido da mulher morreu, o dono da casa morreu, né? E a fábrica continuou, né? Mas não durou muito tempo não, certo? Ela fechou, né? A mulher dele fechou e ficou meia em depressão, perturbada, né? Então começou a construir na casa dela, numa pequena mansão, aliás, na mansão, né, que já era grande, né? Começou a construir quartos, aumentou a mansão, né? Começou a construir quartos sem parede, porta sem fim. Começou, né? Contratou uma empresa para contratar por anos, e tinha muito dinheiro, muito rico. Contratar, colocar corredor sem fim. Começou a escada, você pensava que quando você subia a escada, e uma parte quando você abria, estava na parede, quer dizer, ficou perturbada ela, né? Ela alegava que ela via espíritos, mandando, um espírito apareceu e mandava ela fazer isso, né? Então ela foi e ficou perturbada. Depois você vai ver a história direitinho, né? Ela construiu, que é a mulher, ela construiu sem parar por 36 anos. Ela começou a construir essa mansão, já estava construída, né?
outros quartos, sem parar, 36 anos, pessoal, imagina. A mulher tava doida mesmo, né, a viúva, né, tá certo? Uma mansão labiríntica, que era uma mansão que não tinha fim não, né, cheio de quarto, né? Com escadas que levam ao teto, olha aí, e portas para o nada, para confundir os fantasmas. Veja como é que estava a situação, né? Casa, né? Então, assim, a mansão Winchester, localizada em San Jorge, Califórnia, em uma famosa e excêntrica construção vitoriana, construída ininterruptamente por 38 anos, em 1884 a 1922, por Sarah Winchester, que é a viúva, né? Viúva do magnata de armas William Winchester, né? O nome do marido dela, pessoal, era William Winchester, né? Tá certo? Acredita-se que ela construiu a casa com arquitetura labiríntica, toda cheia de quartos, né, a casa, né? Com escadas para o teto, portas falsas e 160 quartos para confundir espíritos assombrados pelas armas Winchester. Quer dizer, pessoal, essa mansão Winchester, ela aqui, ó, vou mostrar algumas imagens dela, né? Quando a viúva ficou, né? Quando ele morreu, né? O William morreu, né? Winchester, que é o dono da fábrica de armas, né? A casa da viúva, da mulher dele, a mansão ficou assombrada. A mulher, entenda, a viúva disse que ia aparecer espíritos para ela, ela vê espíritos, culpando o marido dela, dizendo para culpando o marido dela de ter muitas mortes por causa das armas dele, né? Ele vendia muito, né? Então ela ficou perturbada, de tanto ver esses espíritos, né? A história diz, né? Então ela começou a fazer a casa enorme, né? Apareceu um espírito para ela e ela começou a fazer casa, aumentar mais a mansão, por 30 e poucos anos. Fazendo a mansão, imagina. Foi que essa mulher passou, né? O tormento, né? Acredita-se que ela construiu a casa com arquitetura labiríntica, né? Com escada para o teto altudinho, né? Aí o que acontece? A arquitetura sem sentido, né? A casa possui aproximadamente 160 quartos e 40 banheiros, 13, 13 banheiros e 6 cozinhas, portas que abrem para paredes e escadas que não levam a lugar nenhum. Imagina aí na tua psicologia, vai olhando aí. Fixação pelo número 13. Muitas características da casa são baseadas no número 13, como janelas com 13 painéis, candelabros com 13 velas e 13 ganchos em armário. Tudo era 13, né? Número 13, né? Construção continua. Saracha acreditava que... Saracha é a viúva, viu, pessoal? Saracha acreditava que se parasse de construir a mansão, morreria. O que manteve os operários trabalhando 24 horas por dia. Vixe Maria, era perturbada, né, essa pessoal? Essa Saracha Winchester era perturbada, né? Depois que o marido dela morreu, o William Winchester, né? Ela ficou perturbada, ela via espírito, né? E ficava atormentando ela. Aí ela começou a fazer, né? 24 horas, tinha muito dinheiro, é muito rico, né? Dono de fábrica, tudinho. Ela fazia questão de pagar funcionários para passar 24 horas. Era assim, pessoal. Entrava um turno de manhã,
largava, já entrava outro e ficava aí já entrava outro, ela pagava, não sei como ela pagava. Então, assim, era muito atormentada. Imagina uma viúva, né? Já passando pelo sofrimento de perder um marido, né? E começou a imaginar ou ver, né? Como ela disse, né? Tem a história aqui, de ver espíritos, né? E começou a aumentar a mansão e fazer quarto onde não tinha porta, né? A escada não tinha fim, entendeu? Estrutura antiga. Após um terremoto em 1906, a mansão, que chegou a ter 7 andares, foi reduzida para o quatro, né? Atração turística. Atualmente, a casa é uma propriedade privada. Hoje em dia, né? Vicheste, Vicheste, Visteste Conde, com que funciona como museu, atraindo turistas como Toste, focado na sua história misteriosa, às vezes temática de Hollywood, né? Acredita-se que Sarachis, enlutada pelo morte de seu filha e marido, consultou um médium que instruiu a construir um abrigo contínuo para os espíritos, resultando nesta estrutura complexa e peculiar. Pessoal, ela consultou um médium, né? Um médium, né? Nada contra os médios, viu? Quem é médio aí, eu respeito ele. Mas na época dela, quem sabe até um médio que falou até besteira, né? E ela estava enlutada pela morte do William, né? E Chester, que é o seu marido, né? E pela sua filha, 2 lutos, vê? Então eu acho que ela consultou um médium, o médium viu lá os espíritos e disse que tinha que fazer a casa, aumentar a mansão, fazer labirinto, os espíritos é o refúgio dos espíritos e embora, né? Mas não deu em nada, né? Só foi perturbação para ela, né? Aqui é ela, certo? Aqui é ela no tempo antigo, né? Aqui é a mansão. Imagina como era enorme, pessoal. Gigante, né? É a viúva essa daqui, né? Vou mostrar para vocês, certo, pessoal? Vou mostrar para vocês algumas imagens, né? Da mansão, né? Aqui, ó, a mansão. Mansão Winchester, né? Olha. Gigante, pessoal. É gigante ela, né? Hoje em dia, essa mansão ela existe. Reformaram, né? Fizeram algum, né, acabamento. E ela serve-se como museu, né? Serve como museu ela. Lá da Califórnia, né? Tá vendo aí? E eu creio que esses lugares, pessoal, eles ficam assombrados mesmo, né? Eles ficam assombrados mesmo, né? Mansões normais, pequenas, ou normalmente, né, grande, sem ter construções, já tem espírito, né? Existe, né? O mal existe, né, pessoal? Aparece, né? Aqui, ó, a viúva aqui, com a foto dela aqui, ó, mansão. E a foto da viúva aí do lado aí, ó. Tá vendo? Como o marido dela, o William, tinha muito dinheiro, né? E ele vendia arma, aqueles rifles, né? Vendia muito, né? Ele vendia muito rifle ele. Todo mundo comprava rifle a ele, né, na época, né? Pessoal. Então é uma história muito triste, né? Uma família que teve perca, né? A filha dela morreu e o marido morreu, que é o dono da fábrica, né? De rifle, né? Então, foi uma perca muito grande. Imagina o choque que essa senhora teve, né? Olha aí, hoje em dia como é que tá ela, tá vendo? Então, assim, pessoal, se inscrevam no canal aí, certo? Deixa o like de vocês, que é muito importante, né? Para
Aqui na época antiga, né? Aí, ó, tem muitas fotos que eu vou mostrar para vocês aí. Essa é a viúva, né? A mansão, né? Certo? Ela só teve uma filha, né? A viúva, né? Só teve uma filha só, a mansão. Mais imagens já para vocês verem. Mansão. Como é que tá hoje, né? É enorme ela, né? Certo? Viu? Com minhas palavras, pessoal, já mostrei já como foi a história, né, da mansão Winchester, né? É uma marca de arma, de rifle, né, da antigamente, né, que o William tinha, né, o marido dela, né? Só teve esse casal, o William, que é o marido, né, com sua esposa, né, Winchester, né? Ela colocou essa marca na fábrica dele, né? Ele colocou, né? Então, foi muito próspero, foi muito rico, né? Imagina uma fábrica de arma de rifle. E antigamente a turma gostava de comprar muito rifle, né? Na época daquela época dos cowboys, antigamente, né? Gostava de comprar. Eu acho que até ele fornecia para outras revendedoras, com certeza, né? Para revender, né? Então, assim, uma história muito bonita, né? Uma história bonita porque foi um homem que prosperou muito. Essa parte, né? Primeira parte, né? Esse William ele prosperou muito, teve a oportunidade de ter uma fábrica de armas, né? De rifle, né? Porém, todas as armas foram feitas para o quê? Para defesa do ser humano, né? Para não matar, tem que. Para não morrer, tem que matar. Então, muitas pessoas compravam esse rifle, veio que era para caçar, outros que era para defesa pessoal mesmo, né? Matava outras pessoas, claro, né? Que ninguém quer morrer. Então, assim, quando o William morreu, né? Ele faleceu, espíritos, né? Foram perturbar, né? Na história tem dizendo, né? A viúva, né? Aparecia para ela, como ela estava sozinha, com depressão, passando por aquele luto, né? Lutada, né? E já aparecia, ou na mente de ninguém sabe como era, né? Aparecia, então ela ficou muito perturbada, né? Aí vendeu a fábrica, tudo que negócio subiu, né? Geralmente quando acontece isso, não continua, né? Quando tem um luto assim de um pai assim, geralmente a mulher, a viúva vende ou deixa ela se acabar por ela mesma, né? Ou só se tiver alguns filhos, né? Se tiver algum filho, 5, 6 filhos, um homem, aí continua, né? Mesmo no luto continua. Não, meu pai morreu, mas eu vou continuar, tal, tudo para não perder, né? A clientela. Mas no caso ela só teve só uma filha, né? Essa viúva. Né? Então dificultou, né? A mulher é mais sensível para resolver essas coisas, negócio de empresa, negócio de... Então ela ficou muito com depressão, certo? Sofreu muito, né? O luto do seu esposo, depois morreu a filha dela, ainda para terminar morreu a filha dela, a mulher ficou perturbada, né? Então ela chamou um médium e o médico foi lá, né? Eu não sei se foi um médico de verdade mesmo, hoje que ele viu, disse lá, né? E tinha que fazer, aumentar a mansão, fazer quartos, portas sem fim, porque aí disse que o espírito abria e ficava, né? Era o refúgio dele, né? Para ele poder ir embora, mas não adiantou nada. Ela começou a mandar fazer, foi 38 anos, pessoal, fazendo. Muito tempo, né? Essa mansão, né? Os quartos, né? Escada que subia até em cima, quando você abria, era a parede. Imagina a loucura, né? Tava louca, né, essa mulher, né? Então, assim, muito triste a história, né? Então, que Deus abençoe vocês aí, tá certo? Essa foi a história sinistra e real, né? Que aconteceu, realista, da mansão Winchester. William Winchester, o dono da fábrica de rifle, né? Da Califórnia, tá certo? Naquela época lá, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês, tá certo, pessoal? Tá terminando o vídeo, né? Mais uma mensagem que eu deixo para vocês também aí. Vocês podem estar passando por qualquer coisa aí, né? Um aperto, um luto, seja lá o que for, né? Não tire a vida de vocês, não suicide, né? Não tire sua vida, porque não vale a pena. Reze, peça a proteção de Deus, força, né? Deus é maravilhoso, né? A Nossa Senhora também, peça também força também. Reze, se você que é católico, seja lá o que for. Se apega a alguma coisa que vai trazer paz a você, pessoal, tá certo? E não faça besteira na sua vida, não, que você é especial, tá certo? Um beijo, um abraço, olha, todo mundo inscrito aí, né? E essa homenagem foi à família Winchester aí, né? Um pouco triste, assim,
porque é uma história, não é uma história de ficar alegre, né? É uma história que você sente a dor daquela viúva, né, certo, pessoal? E que Deus abençoe. E ela morreu louca, ela, viu? Ela morreu louca, viu? Ela morreu louca, ela foi pro manicômio e morreu lá. Então, muito triste, né? Que Deus abençoe vocês aí. Se inscreva no canal e deixe seu like, tá certo? Um beijo, um abraço para vocês. Tchau, pessoal.